Fala, meu povo! É isso! Começou tudo de novo! Vocês assistiram o episódio número 100 com o Braulio Bessa, maravilhoso. Eu queria agradecer a todo mundo que engajou, que participou, que comentou, que compartilhou. Realmente foi um momento histórico, mas agora começa tudo de novo. Episódio 101 hoje. Antes de apresentar a nossa convidada maravilhosa que está aqui, eu vou primeiro falar o de sempre. Muito obrigado a todo mundo que está no Apoia-se, certo? Inclusive o nome do pessoal vai aparecer agora na tela. Galera do Apoia-se, muito obrigado. Quem quiser nos ajudar com 5, com 10, com 100, com 1 milhão de reais, pode nos apoiar. Basta ter. Se não tiver, não tem problema. A curtida, o like, o comentário amoroso do bem já faz bem pra gente. Quer criticar, critica com amor, que aí vai dar tudo certo. Beleza? Eu queria agradecer também os nossos patrocinadores, certo? Mercadinho São Luís. Eu quero agradecer também a Donkey Head, que funciona tanto na Maraponga como funciona lá na Aldeota. E também quero agradecer a Sicredi Fortaleza. Sicredi Fortaleza que está com a gente também. Todos vocês são lindos e maravilhosos. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Vai Pra Marte, que é o estúdio que grava esse podcast. Beleza? Se você quiser gravar o seu podcast com a mesma equipe que faz o Nordestinos, entre em contato lá na Vai Pra Marte. O QR Code de todos os patrocinadores vão aparecer ao longo do programa. Você pode apontar o seu celular, você pode fazer uma visita e distribuir o amor da comunidade dos nordestinos pelo mundo para todos esses patrocinadores que fazem a cultura nordestina acontecer e ser apoiada. A gente poder contratar, a gente poder continuar sonhando em virar um dos maiores podcasts do Brasil, que, né, sonhar não custa nada e eu acredito. Beleza? Agora é hora de apresentar quem? Quem vocês acham que está aqui? Vocês estão vendo só a ponta do ombro. Eu estou com a Maquem. Ai, saudas, irmã, com a paz da senhora. E aí, querido? Você tá bem? Tô bem, tô ótimo. E você? Eu tô ótimo também. Muito obrigado, gente. Olha, como eu sempre digo, em vez de apresentar, quero que você se apresente. Quem é a Maquem? Se apresente pra galera, fala pra galera. Essa é a hora que você pode olhar direto pra câmera, falar quem é. Maquem, ela pode ser a menina que mora do lado, mas ela também pode ser a menina jamais sonhada, jamais admirada, jamais vista. É uma pessoa complexa, mas uma pessoa que entrega tudo de coração, principalmente no que fala de música, né? Porque a minha vida é música. Verdade. Falando nisso, que showzaço, hein? Lá no show do aniversário da cidade. Foi lindo, né? Lindo, cheio, bonito. O som tava alto, poderoso. Tava belíssima, né? Tava. Quem é que faz o figurino? Olha, esse figurino foi dos queridos lá da Shop Dioniso, né? Do Elson. E, assim, foi uma montagem que a gente sempre tem uma dificuldade em fazer, porque a gente quer entregar glamour. Mas, geralmente, claro, glamour é peso, roupa quente e tudo, mas foi totalmente o contrário. Eu tava ali num glamour total e me sentindo... assim, super confortável. Um beijo ali pra Shop Dioniso. É importante dizer quem é que faz isso também, né? Eu lembro quando a gente se encontrou lá nos bastidores. A gente nunca tinha se visto, né? Você estava andando, indo lá pro lugar que ia ter a coletiva. A gente cruzou o olhar, eu apontei, você apontou pra mim. A gente se reconheceu ali. Vamos fazer? Vamos fazer. A gente não precisou nem ter muita troca de ideia, né? Foi simplesmente marcar e fazer, né? Troca de olhares mesmo e resolveu. Fechou. Já a gente vai falar mais sobre esse show e vários outros shows. Mas eu quero começar do início. Você nasceu em Fortaleza. Eu nasci em Fortaleza, no Álvaro Wayne. Criada aqui a vida toda. Criada a vida inteira aqui. E como é que foi a sua infância? Foi uma infância tranquila? Foi uma infância conturbada? Como é que foi a sua infância? A minha infância foi, eu acho que uma infância muito cheia de afeto, cheia de cuidado, né? Assim, aparentemente era o primeiro filho homem da família, então eu recebi... As minhas irmãs costumavam dizer, você chegou na época boa, você chegou na época que tá tudo bem, não sei o quê. Uhum. E realmente eu senti que eu era muito querida, né? Que eu era muito benquista, muito esperada pelos meus pais. E assim, vivemos uma vida muito simples. O meu pai, até pouco tempo, era motorista de ônibus. Ele se aposentou há pouquíssimo tempo. E minha mãe trabalhava fazendo bicos, assim, vendendo coisas, vendendo bolsas, roupas e tudo. Então, a gente vivia uma vida bem simples, mas uma vida repleta, né, de amor. Na luta. São quantas irmãs? Eu tenho 2 irmãs, uma de 43 e uma de... Ela vai fazer 49 esse ano. Vai fazer 49. Você é mais nova? Sou a mais nova. Tenho 17.
Eu fiz 18, pô. Agora. Foi. Né, Washington? 18 anos. Eu vou liberar meu diretor, os patrocinadores, fique tranquilo. Tá aqui, ó. Pronto. Entendi. Então, é uma família bem mais de mulheres, né? Sim, eu tenho minhas irmãs, eu tenho minhas tias, então fui rodeada de mulheres. Sempre tive uma figura feminina muito mais intensa e presente do que a figura masculina. Como meu pai trabalhava viajando, então ele era mais ausente pelas obrigações que ele tinha. Basicamente, quando ele chegava em casa, ele tinha aquele momento de dar atenção a gente, mas ele dormia bastante. Ainda mais sendo motorista. Exato, porque ele trocava o dia pela noite, então ele tinha muito essa. Ele era motorista de viagem longa? Isso, de viagens onde. Meu pai dirige até tudo, assim, até Boeing, se deixar. Ele, tipo Valdones, sabe dirigir, né? Ele sabe dirigir tudo. Então, ele trabalhou de taxista, trabalhou de caminhão de carreta, trabalhou até pouco tempo ele trabalhou como motorista de ônibus. Pode falar empresa? Pode, aqui não tem essa não. Trabalhou na Guanabara até o ano de 2021. A Guanabara já tá com essa música que saiu, tá mais do que o Guanabara. Já tá mais do que nem precisa mais de propaganda, né? Gente, tô passando. A gente foi, viu, Guanabara? A gente tentou falar com vocês, fomos ignorados, hein, Guanabara? Porra. Tem que ter que absurdo, né? A força aqui pra. Não. Foi um projeto especial, a gente mandou, mas não. Mas tá tudo bem, Guanabara. Uma hora acontece. Entendi. Beleza. Você sabe me dizer, Maquin, quando foi o primeiro momento? Porque eu sempre falo isso com a galera, falei isso com o Braulio ontem. A gente sempre tem um momento que a gente identifica aquilo que a gente ama. Às vezes são vários momentos que consolidam, né, um todo, mas tem uma virada de chave. Você lembra qual foi o primeiro momento que você sentiu a música como, rapaz, isso aqui não vai ser só um hobby, isso aqui vai ser uma parada que me mexeu com o meu coração. Você lembra? Olha, eu sempre tive contato com a música desde cedo, porque como a minha família é da igreja, né, minha mãe e minhas irmãs eram da igreja, então a gente sempre estava engajado de alguma forma, estava cantando, estava tocando algum instrumento. Então isso era muito presente. Então não tem um momento específico, eu sempre fui muito vivo e muito presente em mim. Sempre esteve, né? Lógico que inicialmente da música cristã, né, da música gospel. Sim. Mas depois eu fui, assim, me envolvendo com outros estilos. Eu fui do heavy metal, do death metal, até o punk, o grunge. Tinha uma banda cover do Nirvana, tinha uma banda chamada Sem Noção. Que era cover de Nirvana, de Pitty, dessas coisas assim. Cantava já? Que já cantava, já eram as minhas primeiras experiências ali por volta de 2004, 2005. Já você lembra quando foi o momento que você pensou assim, eu quero isso pra vida? Tipo, eu quero isso pra ser meu ganha-pão. Que eu comecei a acreditar como ganha-pão. Foi em 2015, sem dúvida. Foi lá, né? Que foi naquele vídeo maravilhoso. Da Whitney. Que eu agradeço aos deuses até hoje, que foi numa barraquinha de praia lá na Barra do Ceará. E eu tava ali super despretensiosa. De repente cantei uma música da Whitney e fui parar nos karaokê, né? Num karaokê, assim, com o pé na areia. E quem foi que filmou, você sabe? Foi o dono do karaokê, aí ele postou na página do Facebook dele. Facebook, Deus o tenha, né? Passar bem, né? Aí ele postou na página dele, e aí a equipe do Gugu começou a me procurar. Primeiro, as emissoras daqui, né? Eu acho que a primeira emissora que me procurou foi a Nordeste TV, que na época era afiliada ao SBT. E por aí vai, Verdes Mares. Você foi em alguns programas, né? Eu já tenho uma certa experiência com os programas daqui. Mas você também foi em programa nacional, né? Eu fui. O primeiro programa nacional que eu fui foi o programa do Gugu. Do Gugu, né? Saudoso Gugu. Saudoso Gugu. E no mesmo ano, acho que, se eu não me engano, em agosto de 2015, eu fiz parte do programa da Eliana, inclusive com o Whindersson Nunes. A gente fez um quadro chamado Famosos da Internet. Sim. E eu fiquei no segundo lugar. Ele foi maravilhoso, assim. A gente teve um momento muito breve lá no backstage, mas ele super elogiou meu trabalho. Até pouco tempo a gente ainda em contato, mas a vida, né, acaba... Mas a vida é uma caixinha de surpresa. A vida é uma caixinha de surpresa. Isso é antigo, viu? Se a galera que conhece, né? Como é que o Joseph Klimber, né? Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Entendi. O Whindersson, então você conheceu ele lá também? Eu conheci ele lá. E aí foi... E muita gente foi nesse... Eu lembro que aqui teve a Camila Ukers, que foi também.
A Camila Morgana, eu acho que foi também, né? Na Eliana, né? Foi Que é o Famosos da Internet. Famosos né? da Internet. Aí no ano seguinte, em 2016, eu fui chamada para fazer o programa do Faustão. Eu fiz um quadro chamado Iluminados, que a luz atingia a gente tinha que cantar um trecho da música. Eu lembro. E foi massa? Foi massa. Foi um teste de memória fantástico. Beirou entre o fantástico e o terrível, assim. Porque você tinha que saber naquele determinado momento onde você não sabia onde ia parar, né? Entendi. Então, e o Faustão? Tinha que estar muito segura. Gente boa? E o Faustão nem olhou pra gente direito. É mesmo? Foi tipo... Não deu nem tempo. A gente já tava lá, todo mundo alinhado no palco, e o Faustão tava apresentando, ele estava de frente para as câmeras. Ele mal interagia com a gente. Já chegou logo para trabalhar, né? Era bem profissional mesmo. Entendi. E o Gugu? Não, o Gugu não. O Gugu ele já foi bem caloroso, assim. Ele foi... Era um outro quadro também, né? Depois, onde ele queria saber mais de você, né? Ele conversou bastante. E no pós também ele foi super legal. Ele me apresentou a Claudinha Leite. A gente teve um momento ali no backstage. Mas foi E a Cláudia Leite, gente boa? Gente boníssima. No momento ali, a experiência que eu tive com ela foi uma boa experiência. Foi, né? Pode crer. Entendi. Beleza. Eu acabei avançando bastante no tempo. Eu vou só voltar um pouquinho, porque eu quero saber mais da sua história. Eu quero poder eternizar aqui um pouco do que talvez as pessoas nunca tenham ouvido você falar, né? A gente vai falar sobre tudo isso, mas é importante. Você falou que a sua família era muito da igreja, né? É da igreja, ainda são da igreja, né? E você teve uma criação, então, num lar evangélico. Totalmente. Evangélico, com né? Com todos os costumes. Toda a tradição, domingo na igreja, juventude. Escola dominical, quinta, culto de doutrina, Santa Ceia, essas coisas. Toda a rotina da igreja evangélica. Vai pro grupinho dos adolescentes. Grupo dos adolescentes, no meu lugar, lá onde eu morava, era juventude. Se chamava Vai pra Juventude. Mocidade, mas você acabou se afastando da igreja, né? Se desvinculando da igreja evangélica, né? Foi. Qual foi o período que você fez isso na sua vida? E por que você se afastou da igreja? Se aproximou mais, até você fala, né? Que se aproximou mais do rock, da galera do rock. O que aconteceu para essa transição acontecer? Olha, vários fatores, porque era um ambiente muito restritivo. Sim. De várias formas, assim. Havia uma investigação muito grande de como você se vestia, de como você falava, de como você se comportava. E eu acho que isso ainda é uma realidade muito forte. Apesar de tudo que a gente já conversa, ainda existe uma repressão muito grande. Sim. Mas naquele tempo era mais como uma sensação mesmo de não pertencimento. Eu não me sentia parte daquilo ali. Eu não conseguia vislumbrar já naquela época a desigualdade que havia das posições de poder em relação aos homens e às mulheres, né? E eu senti isso na pele, porque me era criticada a minha feminilidade, por fato de eu ser uma bichinha afeminada, e isso constantemente ser algo apontado para mim, entendeu? E pior ainda, por pessoas estranhas. Que, assim, uma coisa é o seu pai e a sua mãe, de repente, falar, ajeita essa mão, ajeita esse braço, ajeita não sei o quê. Outra coisa é os irmãos da igreja, as pessoas ali se sentirem naquela permissão no direito de falar da sua vida. De criticar o jeito que você nasceu. Que é uma coisa que você nasce assim. Exato. Então, acho que foi um dos maiores... motivadores, um dos maiores motivadores de realmente ter deixado a igreja evangélica. Tu lembra a idade que você tinha quando tomou essa decisão? Eu acredito entre 11 e 12 anos já. Então foi cedo. Foi muito cedo. E assim, eu não tinha muito eu não via uma referência muito forte em um Deus Pai. Não querendo falar da criação do meu pai, mas meu pai era extremamente ausente. Sim. Ele não ficava muito tempo dentro de casa. Então, assim, eu via muito a força, a presença, o acalanto, a compaixão vinda da mulher. E aí, quando eu rompo com a igreja, eu vou buscar outras coisas. Eu vou buscar magia, bruxaria, ocultismo. Essas coisas que eu tinha muito mais uma predominância de uma presença feminina, Sim. de uma deusa. E acho que foi muito por isso também que eu comecei a me envolver com essas coisas. Como é que é o nome? É Wicca?
Também passei pela Wicca. Hoje eu me considero uma pessoa bem eclética, espiritualmente falando, mas eu me considero matrifocal. Eu me considero alguém que tem uma figura feminina central. Uma figura feminina cosmógona, criadora e tudo. Entendi. E você conseguiu, com 11 anos, bater no peito, falar pra família, eu não vou mais. Não, foi aquele desmame, né? Foi deixando de ir. Porque era uma rotina, era tipo... Ia na segunda, depois ia na quarta, na quinta, ia no domingo. Aí eu fui deixando de ir, eu ia, mas eu gazeava, eu ficava em frente. Eu faltava à igreja, eu ia com a minha mãe, mas eu acabava saindo e ia tomar vinho com a galera do rock. Né? Então, assim, foi um processo não muito lento, mas foi discreto. Entendi. Mas conseguiu, né, fazer isso, né? Sim. É complicado, né? Eu acho que uma das grandes falhas da religião em si são as pessoas, assim, né? Que infelizmente querem impor a sua verdade diante da verdade dos outros, né? E aí é que mora todo o conflito. Onde você se preocupa mais do jeito que a pessoa é, como que a pessoa é, do que com seus próprios problemas, né? E assim, os lugares de gênero também que existia, os lugares comuns onde o homem e a mulher eram colocados, e geralmente em detrimento da mulher. E a coisa da homofobia que existe até hoje, eu acho que vem muito de um lugar realmente de negar o feminino e enxergar ele como algo frágil, como uma fraqueza, uma coisa que não se deve levar a sério, entendeu? Então, eu acho que já naquela época eu tinha muito esse questionamento na minha cabeça. Imagino. Mas é isso. Quando a gente se incomoda com alguma coisa, tem que mudar, né? Foi o que você fez, né? Mudou. Foi o que eu fiz. Pronto. Maquinha, a gente falou isso em off, eu conversei em off, eu vou perguntar pra você, né? Você é uma pessoa não binária, certo? Sim. E já passaram artistas LGBTQIAPN+, aqui no nosso programa, mas você é a primeira não binária. Ou não binária? Não binária. Muito bem. Como aqui nos nordestinos, a gente é um lugar que, a gente estava conversando em off, né? Que a gente quer abraçar, que a gente quer acolher, que a gente quer variedade, que a gente quer mostrar toda a pluralidade de pessoas, exatamente do jeitinho que elas vieram para o mundo, e apresentar isso para o Brasil, não só o Nordeste. Eu queria saber se você pode explicar para a galera aqui que assiste o programa, que ainda não entende o que é uma pessoa binária, se você pode, não binária, se você pode explicar isso para a galera. A gente conversou em off, você disse que com certeza falaria, né? Para a gente também passar um pouco de informação e de informação mesmo para as pessoas, né? É muito legal você dizer isso, porque como a gente estava comentando aqui, off, muitas vezes essas pautas, essas conversas, né, que eu acho que são muito importantes, elas não são feitas de uma forma muito delicada. Eu não estou dizendo que a gente tem obrigação ou não de ensinar alguém, alguma pessoa, assim, as pessoas héteros, né? Mas, assim, é importante que eu sei que eu sou uma figura pública, você é. Então, tudo que falar, tudo que sair da gente, eu acho que tem, sim, um quê de pedagógico, de você realmente estar ensinando, porque você está ensinando através do seu discurso. Exatamente. É isso. O seu discurso, ele representa você e ele vai incutir, ele vai ter um impacto nas pessoas. Justo. Então, eu sou uma pessoa não binária e eu me sinto dentro de um corpo biologicamente masculino, eu me sinto mulher e homem, igualmente. E sou de gênero fluido porque isso fala muito de acordo com os dias. E eu estou falando muito da minha vivência. Sim. Né? Então, eu me considero uma pessoa trans, não binária, de gênero fluido. Que, sim, como não binária, eu me imagino com uma alma cuja equivalência feminina e masculina elas coexistem em equilíbrio, em harmonia. Entendi. Mas em gênero fluido porque nem todos os dias elas estão em comum acordo. Tem dias que eu estou mais Mariazinha, tem dias que eu estou mais Joãozinho. Para usar assim um termo bem vulgar para isso. E esse é o não... como é que você falou? É não binário, mas é fluido? De gênero fluido. De gênero fluido. Sim, de gênero. Que é justamente quando você tem a balança, né, entre o masculino e o feminino. Tem dias que está mais feminino, tem dias que está mais masculino. Sim. É isso, né? Sim. Eu acho muito importante, mas que você está falando sobre isso, porque muita gente, às vezes, tem medo de perguntar,
Aí muita gente, às vezes, tem medo de se aprofundar, muita gente não se aprofunda porque não quer. Cada caso é um caso, né? Sim. Mas foi o que você falou, né? A gente é pessoa pública e o discurso aqui deste podcast é de poder se falar sobre as coisas. É Sim. da gente ter esse palco para aprender, para a gente poder evoluir como pessoa, né? Total. Então, eu agradeço por você estar falando sobre isso, a gente está podendo conversar. Eu tô super feliz em poder. E foi uma das coisas que mais, assim, me impactaram no The Voice, que me mostraram a importância da minha passagem lá também, foi de ver que, ao me colocar, ao me posicionar, né, enquanto pessoa não binária e jogar esses questionamentos em TV aberta. Quebrar a bolha, aquela né? senhorinha ali de 60 anos, de 70 anos, que vai comprar o pão todo dia, que reza o terço, ou que vai para sua igrejinha, ou que tá ali cuidando da sua casinha, ela vai isso vai despertar para ela, sabe? Porque eu simplesmente cheguei e falei, e não de uma forma assim abrupta ou violenta, entendeu? E essas pessoas, tem pessoas que até hoje me mandam mensagem, pessoas ali na casa dos 50, 60, me tratando pelo pronome feminino, ou me perguntando qual é o pronome que eu prefiro. Eu acho que isso é um avanço. Se transformando, Da nossa comunidade, isso pode ser considerado um avanço. Eu considero, pelo menos, individualmente para mim. Entendeu? Poder ter conseguido gerar esse debate entre pessoas que são de uma geração completamente diferente da minha. E foi o que a gente falou em off, né? Você quebrou a bolha, né? Quando você entra na Globo e manda esse papo reto lá, é muito poderoso, né? Aí é que tá. E de todas as formas, né? Poder quebrar a LGBTfobia e poder quebrar a xenofobia, porque também muitas vezes eu me coloquei ali orgulhosamente como uma pessoa LGBT e nordestina, que são os dois agravantes que o meu corpo carrega, né? São os dois pesos que o meu corpo carrega. Entre aspas, Bota bem aspa nisso. E eu lembro também que teve um momento em que, não sei se foi o Lulu que confrontou a política, né? Que falou... Foi o Lulu, não foi? Porque nós não tínhamos um comitê, né? Comitê de LGBTs, né? Em favor da vida dos LGBTs. E logo depois já foi anunciada a abertura desse comitê. Assim, transformação, né? Foi bem no momento onde eu já tinha acabado de me apresentar. Então foi muito legal, me senti parte daquilo. Não, foi muito não é importante. se sentir. Você fez parte daquilo. Você estava na TV com um baita destaque. Você teve um baita destaque no The Voice. Vamos pro The Voice? A gente começou o The Voice, eu vou pro The Voice logo. Porque eu acho que a gente entrou falando sobre isso, mas você teve, sim, representatividade demais. E uma das coisas que mais... A gente conversou muito com o Braulio ontem, o poder da representatividade. O poder que uma pessoa, quando quebra uma bolha muito grande, quanto de pessoas ela acaba influenciando. A gente estava conversando sobre a Pablo, a gente estava conversando sobre a Lineker, a gente estava conversando sobre a Glória Groove e tantas outras artistas incríveis da comunidade LGBTQIAPN+, né? Você faz parte desse time. Você faz parte das pessoas que quebraram a bolha com muito orgulho, né? E ainda mais representando Fortaleza, Nordeste, Ceará. A gente está passando por uma geração de emergência, né? De emersão dessas figuras totalmente necessárias. É muito... Eu acho incrível como não incomoda quando você assiste vídeos de, sei lá, 15, 20 anos atrás e você vê uma ausência completa. Ou se existe, assim, pessoas como Ney Matogrosso, como, sei lá, Clodovil, que ali tem um espaço para falar, para mostrar sua arte, mas, de certa forma, ainda precisa ali ser nos meandros, ainda precisa ali ter uma certa... Porque é o que a mídia permite mostrar. Sim. Isso ainda existe. Ainda existe a presença... Porque existe uma presença muito pungente, muito forte, por causa de Glória, por causa de Pablo Vittar, por causa de Lineker. Esses corpos, eles permitem, eles abrem entradas para a gente. Eles abriram portas muito grandes para a gente poder entrar. A grande questão ainda é as pessoas que estão no governo das determinadas cidades. As pessoas que estão aqui em Fortaleza, que até onde vão permitir isso, né? Assim, é muito mais
centralizado em velhas cadeiras. Como é que você acha que está hoje de porta aqui para em janela? Fortaleza? Eu acho que é muito... Comparado, a gente tem uma cena... A gente tem uma cena muito forte. A gente tem uma diversidade fantástica. Eu já penso imediatamente em nomes LGBT, eu já penso imediatamente na Luísa Nobel, na Muriel Cruz, a Mumutante. A Luísa veio. A Luísa, assim, ela Incrível. tem uma linguagem de videoclipe e tudo feito de uma forma independente. Ela representa... Ela é incrível. Ela representa muito a comunidade negra aqui. Sim. Eu acho assim... A Mumutante a gente vai trazer. A Mumu, ela é muito necessária. A gente contracenou junta num espetáculo lá no São Luís, dirigido pela Andréa Pires Peixes, com a direção musical do Cláudio Mendes. Cláudio Mendes também vai vir. Suspenso. E, assim, foi muito importante para mim conviver com ela. Assim, era um cast bem diverso, né? Era um cast, mas para mim foi muito importante conviver com ela. E ela não sabe disso, eu não cheguei a falar isso para ela. Tá sabendo agora. Mas ela foi muito importante na minha compreensão de me entender como pessoa trans, pessoa não binária. A Mumutante. A Mumu, ela foi importante. E, assim, tivemos conversas muito breves, não foi teve um aprofundamento muito grande. Mas a presença dela foi muito forte. E ela é uma presença muito forte. Quem indicou ela para participar aqui, eu a conheci através do Matheus Fazendo Rock. Matheusinho, também contracenamos nesse mesmo espetáculo juntos. Matheus foi o primeiro deste estúdio. Desse aqui, quando você chegou aqui? Primeira gravação nesse estúdio foi o Matheus, não foi? E foi a primeira sua? Pronto. Primeira da nossa produtora Bela foi o primeiro do Matheus nesse estúdio, né, Austin? A gente ainda tem um quadro dele que ele assinou que a gente tem que botar aqui também junto com os outros artistas nordestinos que tem aqui. O Matheus é muito importante também, né? E ele indicou a Mutante. A gente vai trazer. Vamos trazer, viu, Mutante? Não tarda por esperar. Falta pouco, você já vai ver, com certeza. Entendi. E você consegue... The Voice, vamos pro The Voice. A gente ia pro The Voice, né? Uhum. A sua participação lá no The Voice, qual foi o técnico que você escolheu? Eu escolhi o Michel Teló. E eu já estava entre escolher ele e Lulu. Uhum. Na minha cabeça, eu segui uma ordem lógica. Quem iria virar para mim primeiro. Entendi. Quando as meninas viraram, quem virou primeiro foi a Gabi e a Isa, né? Eu pensei, poxa, vou escolher a Isa. Vou ficar com a Isa. Uhum. Que é simplesmente uma deusa, né? Ela é. Mas aí o Teló também virou e em seguida Lulu. De repente os quatro estavam ali. Nossa, os quatro viraram. Aquele foi um momento assim tão surreal para mim que eu não consigo me lembrar direito. Eu não consegui reter. Entendi. Muito bem. Porque foi tão assim enervante para mim, eu tava tão à flor da pele. Todo mundo virou. Todo mundo virou. Dá um nervoso, né? Aí dá um nervoso. Aí eu pensei assim, não, eu vou no Teló. Isso vai causar muito, muito comentário, mas eu vou no Teló. E aí eu fui e não me arrependo de jeito nenhum da decisão que eu tomei. Porque, assim... Ele é um cara muito legal, né? Ele é um cara muito legal, ele é muito gentil. E as coisas que ele pontuou, eu percebi, assim, um envolvimento realmente. Ele tinha um envolvimento com a minha arte, com a minha voz. Tinha uma admiração ali. Ele se envolveu com você. Eu tenho certeza. E como é que foi? Vamos lá, o Teló virou, certo? Bom, virou, beleza. Teló, é você. Depois que isso acontece, como é o dia a dia de quem está participando do The Voice? Você faz o quê? Como é que é a ligação com o técnico, escolha de música? Como é que é isso? Olha, na verdade, a interação que a gente tem com ele é aquela na hora mesmo, né? Naquele momento gravado mesmo, imortalizado. Antes da gente fazer a blind, né, a audição às cegas, a gente já conhece o nosso produtor, que não é nenhum dos quatro, que já faz um acompanhamento. A gente antes faz toda uma triagem de repertório, mandei inúmeras listas de repertório para eles escolherem, né? Que você poderia cantar, né? De músicas que eu já cantava, que já faziam parte do meu repertório. E basicamente isso, era um acompanhamento intensivo e todas as ideias e coisas que a gente tinha em mente para jogar ali na hora do programa, a gente fazia tudo muito
muito premeditada, assim, era muito organizada nesse sentido. Você cantou alguma coisa que você não queria cantar? Você subiu desconfortável em algum momento? Não era isso que eu queria cantar, não é isso que eu aposto, mas é o que o técnico quer. Não, até a única música que eu não escolhi, que foi A Rosa de Hiroshima, que eu acho que foi a terceira música que eu cantei, é uma música que eu gosto, que eu já gostava de cantar. Então, assim, eu fui muito bem afortunada assim, nas decisões de músicas. Eram músicas... Todas as músicas se encaixavam na minha tonalidade. Eu conseguia também ter essa... Expansão vocal, né? A expansão vocal e também poder transformar a música, tornar ela minha. Porque eu acho que isso é a regra número 1 do intérprete, da intérprete. Trazer pra você. Trazer para você. É você contar essa história e isso aqui aconteceu comigo. Incrível. Eu tô vivendo isso aqui. Incrível. E dessa galera do The Voice, da sua edição, 2022, né? Qual foi a galera que você ainda continua tendo contato? Você ainda tem contato? Tem um grupo no WhatsApp? A gente tem Os um The grupo. Voicers? A gente tem um grupo. Tem? Eu lembro do Silvério contando aqui os grupos do Pantanal. A gente tem um grupo maravilhoso. Assim, é lógico que a gente acaba tendo mais proximidade com umas pessoas do que outras. Mas a gente tem um grupo, a gente se fala todos os dias. E quando tem lançamento ali do amiguinho, a gente já sabe. Quando tem notícias. Todo mundo vibrou muito. Quando eu fiz a abertura do show do Djavan, quando eles ficaram sabendo. E assim, incrivelmente, era um negócio tão fora de moda, porque todo mundo se ajudava muito. Todo mundo era muito assim com o outro. A gente maqueia aqui. Se você estiver precisando de um ponto de um botão de uma camisa sua que você vai usar. A gente conseguia. A gente tinha um círculo assim muito afetuoso, sabe? Então não tinha uma concorrência ruim lá dentro? Não tinha. A gente vê um ou outro, mas nada... No geral, nada... No geral, não. No geral, a gente ficava bem junto. Qual o nome do grupo? Do grupo no WhatsApp? Dream Team. Dream Team. Eu agora vou ficar perguntando isso, porque o Silvério veio aqui, o Silvério Pereira, e ele contou, tem o Panta Lounge, que é a galera do Pantanal, tem o grupo do Panta Lounge, que é uma loungezinha tranquila, e tem o Panta Hard, que é quem gosta de... Da putaria. Que é o Loreto, ele tá... Panta Hard e Panta Lounge. Tinha um outro, né? E Panta Lovers. Tudo, viu? Eu falei, Silvério, me joga no grupo ali, só pra eu ver como é que é. Cada um tem uma pauta específica. Cada um tem um negócio, um convite específico, né? Imagino que a galera do Panta Lounge não é o do Panta Hard, né? Deve ter as diferenças. Total. Agora tem aqueles GIF, assim, bem explícitos, gente. Agora me diz uma coisa. O que você achou da campeã do The Voice? O que você acha da campeã do The Voice? Eu acho que foi bem merecido. É uma menina que canta muito bem. E ela tem uma estrada pela frente fantástica. Ela é do segmento gospel, né? As últimas coisas que eu vi sobre ela, que ela tá fazendo bastante shows nesse sentido, né? Ainda não vi nada sobre lançamentos dela em si. Mas acho que tá todo mundo, assim... segurando seus lançamentos, né? Mas ela é uma menina muito talentosa. Por que segurando seus lançamentos? Eu acho que para lançar, deixar passar um pouquinho esse ismo do carnaval, né? Passar essa energia, né? Passar essa energia. Você tá segurando algum lançamento? Peraí, antes de eu falar de lançamento, vamos falar... o The Voice, de fato, mudou a sua vida? Você sabe dizer como que o The Voice mudou a sua vida, o antes e o depois do The Voice? Olha, eu posso dizer que em vários sentidos mudou minha vida, porque abriu mais ainda o meu leque de experiência de como funciona a televisão, de como funciona a competição, né? É esse tipo de competição, porque eu nunca tinha passado, sim, né? A não ser coisas bem menores. E assim, falando do meu lugar, né? Que é um lugar de uma pessoa periférica, de uma pessoa que veio da periferia de Fortaleza, que veio do Álvaro N, e que a gente sabe que essas oportunidades elas não são distribuídas de formas iguais. Sim. Né? É aquela velha história que até o Silvério, acho que ele colocou muito aqui, que precisou sair. A gente precisa sair da nossa terra para ser valorizado. E isso é muito triste em algum ponto. Mas, por outro lado, eu também me sinto muito vitoriosa. Hoje eu ocupo espaços que eu como corpo LGBT... com toda a origem que eu tenho, eu não sei como é que eu faria.
A não ser que fosse sob duro trabalho, como realmente eu venho fazendo todos esses anos. Agora, em abril, eu completei 8 anos de carreira. 8 anos. 8 anos que eu tô nessa. E fazendo de tudo, e cantando em todo lugar. Só não cantei em velório ainda. Nem precisa, né? Velório não precisa. Entendi. Então, o The Voice realmente foi um amplificador, né? Sim, ele pegou você, plugou num PA bem grande e jogou pro Brasil, né? Jogou pro Brasil inteiro. E assim... O processo todo é um processo muito delicado, é um processo que envolve muita emoção. A gente sabe que ano passado, muitos de nós, pelo menos muitos de nós que temos um coração, ficamos muito tensos com a polarização, total, com a situação. As eleições, eu tive crises de pânico, assim, de não conseguir sair de casa. Eu passei por duas situações de homofobia. É mesmo? Com motorista de aplicativo e... As duas foram com motorista de aplicativo em situações distintas, né? Fiz denúncia e tudo, mas assim, há um ponto que eu estava nessa competição e tinha em paralelo essas preocupações das pessoas homofóbicas, das pessoas racistas que estavam querendo dominar esse país. Total. De como o mundo ia ficar, né? Então, de como o Brasil ia ficar, tudo né? de como o Brasil ia ficar, né? Então, assim, eram várias preocupações que me atravessavam. Imagino. E como é que... Você chegou a ficar... Sempre que você ia subir em cima do palco, ali, a sua primeira apresentação no The Voice, já tinha tudo isso para gerar ansiedade, né? Mas como que você faz para segurar e conter isso? Porque quando você vai ali... Eu imagino que você assim, ok, eu estou entrando para o Brasil ver. São milhões de olhos. Como que você contabiliza isso para... Tranquilo. Faço isso há 7 anos, na época lá. Eu vou fazer só mais uma apresentação. Não é por aí. Não é possível, né? Não é possível. A gente se prepara no sentido de se antecipar. Eu trabalho, eu canto de uma forma muito extrema. Eu atinjo notas muito altas. Então, para me sentir mais seguro, eu preciso fazer um aquecimento, fazer um preparo, uma coisinha antes, para eu realmente entrar na energia. Chegar forte. É quase como se fosse entrar num personagem, mas ali não deixa de ser eu. Claro. A Maquin chega primeiro. Mas é como se você vestisse realmente uma capa, né? Uma proteção. Mas qual era o segredo para você subir lá e segurar isso? É só preparação mesmo, técnica? Alguma coisa emocional? Você medita, você respira, você faz... Não, eu sou uma pessoa que oro muito. Eu tenho muita relação com a minha deusa, eu tenho muita relação com as minhas energias, a minha espiritualidade. Eu tenho isso muito inerente em mim. E assim, é se jogar ao caos. Você não sabe o que vai acontecer e é melhor que seja assim. Porque aí você se entrega de uma forma mais desinibida. Porque também se você vai, estão me vendo, estão me reparando, não sei o que, isso também vai entrar na sua cabeça de uma forma negativa. Então eu procurava entrar leve, assim, entrar com um espaço em branco na minha cabeça. Pode crer. Não ao suficiente de esquecer a letra, né? Esquecer o que eu ia fazer. Mas assim, de me neutralizar. E de ser através da música. De todas as músicas que você cantou lá, você lembra qual foi? Foram 3 ou 4 apresentações? Foram 4 apresentações. Até a semifinal. Você foi até a semifinal, né? Até a semifinal, isso. Qual que você acha que foi a sua melhor apresentação? Das 4. Ai, é difícil. Você pessoalmente falando. É difícil. Aqui eu botei para que você pode falar todas. Não, arrebentei em todas. Mas eu digo, aquela que você... Eu vou eternizar uma música aqui que eu cantei lá para que as pessoas assistam para sempre. Das 4. Olha, eu sempre fico dividida entre 2. Qual? Que me representam muito. Nenhuma delas é a Blind, infelizmente. Que não, assim, é muito especial a Blind porque já se tornou parte de mim. Eu já sou muito reconhecida. Sim. Por causa da Tigresa, né? E também a fala do Lulu foi muito importante. De dizer que foi uma das melhores interpretações dessa música. Isso foi muito valioso, forte. Né? Muito valioso. Então, mais vindo dele. É um troféu ali. Mas Ovelha Negra... Ovelha Negra... Por tudo que a música representa. Até mesmo... Assim, eu fico, às vezes, um pouco receosa de performar ela. A gente sabe por causa das cargas que o nome da música ganhou. E sempre teve, né? Através do tempo. Mas...
quando você vai ver a letra, né? Quando você vai ver Sim. o significado de tudo aquilo ali, você vê quantas pessoas não se encaixam com a figura da ovelha negra, né? De ser expulsa de casa, de ser tratada como pária perante a sociedade, de realmente você ser... Sim, botaram de lado. Você andar ao contrário da linha reta, né? Então, assim, muito especial para mim, porque eu tava dos pés à cabeça, assim, me sentindo ovelha negra, no sentido mais lúdico que esse termo representa, que é, para mim, a disruptiva, né? A subversiva, a pessoa que quebra paradigmas, quebra tabus. Eu me sentia dessa forma, performando essa música. E a outra seria Sweet Love, da Anita Baker, porque é uma música muito querida por mim. É uma cantora muito querida por mim. E me surpreendeu muito, porque não é uma música muito conhecida. Não é uma música de a la Whitney Houston, que foi uma coisa que eu fiquei muito conhecida por fazer. Mas que teve um impacto tão grande, talvez até tenha superado. Incrível. Você tem contato com alguns dos técnicos ou isso passa depois do programa? Sim, a gente fica com contato, vez ou outra, a gente tem alguma dúvida, quer falar sobre... Não, mas digo, até hoje. Até hoje. Por exemplo, você tem contato direto da galera toda? Eu tenho contato direto de todos eles. Do Lulu, Teló, o povo todo? Não, dos técnicos mesmo. Ah, eu falei produtor, né? Dos técnicos não tem, né? Não tem. Eu lembrei agora do Lessa. A gente nunca teve. O Lessa tá totalmente cirúrgico no que ele coloca. Tô lembrando do corte que ele fala do Brown, que ele me deu o telefone. O Lessa tem um jeitinho de falar com a voz engraçada dele. Ele me deu o telefone, falou, me ligue. Liguei prontamente. Até agora não me respondeu, olha aqui. Aí mostrou, tá lá a mensagem que ele mandou 2, 3 anos pro Brown. Pegando teia de aranha. O Brown nunca respondeu. Mas é por Lessa, ele já te respondeu até agora ou não? Porque o Brown, que eu sou entrevistar aqui, ele é tudo aquilo mesmo, gente boa pra caramba. O Brown? Ou é mais isolado? Não, mas o Brown não tava. Na tua edição ele não tava. Na minha edição, quem tava no lugar dele era a Gabi Amarantos. É verdade. Então você não conheceu o Brown, né? Não conhecia o Brown. A Gabi, sim, de todos, assim, foi a que foi mais calorosa com todo mundo. Ela foi muito calorosa, assim, ela foi muito acolhedora. E ela dava, assim... Ela era muito pontual nas sugestões que ela dava pra gente. Na Sweet Love, na minha terceira... Foi minha terceira? Quarta apresentação. Eu tava usando um sapato bem desconfortável. E isso não apareceu no corte final, mas eu escorreguei umas 2 vezes. Escorregou? Escorreguei umas 2 vezes. Assim, me desequilibrei, na verdade, né? Não cheguei a cair. E aí ela foi diretamente, olha, sua apresentação foi impecável. Procure usar roupas mais confortáveis quando você for performar. Isso, ai, cara, é isso. Eu tô muito preocupada com a estética. Pra você não se prejudicar, né? Pra você não se prejudicar. Isso não ser mais uma preocupação. Ela falava mais, você tem que entrar num palco completamente leve, sem preocupação nenhuma. Se você entrar com um sapato que tá apertando ou com uma roupa que você tá pisando em cima, isso vai te atrapalhar. Tu é doido. Ai, eu achei isso fantástico, bicho. Só aquele toque, né? Só aquele toque. Dali em diante eu já tava... Produção, pausa pra trocar a bateria da câmera, hein? Entendi. Agora vamos lá. Eu lembro porque quando eu tinha banda aqui, né? Eu tocava na Sul-Americana, uma banda... Conhece a Sul-Americana? Eu era baterista, compositor lá também. Até 2019. Aí o Ian entrou na bateria. Em 2019 eu saí. Ian, meu amigo. O Ian Tunes? Maravilhoso. E por isso que eu falo, substituição maravilhosa. Ele é ótimo. E o Ian entrou. Só que até lá a gente chegou aí no Superstar. Tu lembra do Superstar? Demais. Vocês foram? A gente foi, só que a gente não chegou a entrar. A gente foi, tocou na Globo lá, fez o teste. Saímos daqui em pleno carnaval, fomos pra lá e tocamos lá. Né? Agora, você teve esse processo de testada, de ir até lá e de se provar antes de ir pra cadeira? Sim, a gente passa por um processo de audições, né? Ah, então não foi tipo, tá escolhida, vem. É, tipo assim, eles lançam um e-mail pra gente, né? Eles contactam, eles pedem 2 vídeos. A gente passa 2 vídeos, geralmente uma música nacional e uma internacional. É a mesma coisa então, né?
É, por aí. Agora, esse processo inicial antes era presencial, né? Assim, o processo inicial agora é quase todo virtual. Né? Eu nunca esqueço que a gente... Era carnaval, tipo, né, ali em fevereiro, março, e ligaram pra gente 2 dias antes. Venham, vocês têm que vir pro Rio. A gente se jogou, gastou todo o dinheiro que tinha, foi pra lá. E uma coisa que me chamou muita atenção, não sei como é que é o seu, era o contrato. Uhum. Tu leu o contrato que você assina lá e tal? Eu nunca esqueço que tinha escrito Direitos Universais. Direitos universais. E no meu caso... Se tu for pra Marte, tua música continua sendo da Globo. É universal. E eu era mais intenso porque era pela Universal, né? Pela gravadora. Era tipo como se a Globo estivesse prestando serviços para a Universal. Então a gente tinha o contrato com a Universal e o contrato com a Globo. E né? o contrato com o Universo. De ceder imagem, né? Porque o contrato Universal era tipo... Universal, você tá entendendo? Tipo, de qualquer lugar do sistema solar. Qualquer coisinha que vocês lançarem, até na Lua. Tem domínio, né? Foda. Direitos universais. Eu lembro do Claudinho, o guitarrista, né? Porque ele... Cara, direitos universais, assim. É universo. A Globo manda na tua música em qualquer canto do universo, entendeu? Se um dia a gente for para outro canto, outro planeta... Muito maluco. Teu direito continua sendo deles, entendeu? Marquinhos, é o seguinte. Como é que você visualiza... Porque mudou, né? Mudou muito o Brasil de um ano para cá. De um ano não, de 4, 5 meses para cá. Mas o Brasil ainda é um dos países mais violentos em relação à comunidade LGBTQIAPN+. Sim. Se não for o mais, talvez seja o mais violento. O que mais o que mais mata pessoas trans. O que mais mata pessoas trans inteiro. Por dia no mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você, como uma artista LGBTQIA+, trans, não binária... Não binário. Né? Gênero fluido. De gênero fluido. Você se sente com uma responsabilidade muito grande quando você está no palco? Como que você se sente representando isso? Eu acho que mesmo antes de me entender dentro de todas essas nomenclaturas, eu já entrava e sempre entrei em palco sendo uma presença que, aos olhos mais conservadores, incomoda assim, um pouco. Né? Por ter essa aparente barba que me coloca no lugar de homem, né? Para a maior parte da sociedade. Mas ter, sim, o jeito feminino, ter a voz feminina, né? E ter essa ligação com o pronome feminino hoje mais do que nunca. Mas como um processo de cura pessoal mesmo. Hoje eu faço muito mais questão de ser chamada por ela, pelo pronome feminino, porque sempre foi algo que me foi sufocado. Aquela coisa, ajeitar a mão, menino. Sim. Não usa essa roupa, ou sei lá o quê. Então, assim, é muito mais uma... de eu me apossar desse pronome feminino e me sentir orgulhosa pra caralho disso, sabe? Então, assim, desde que eu comecei, não teve uma vez que eu não tivesse o palco como um templo pra mim, onde fosse um lugar de total liberdade, onde eu podia ser eu mesma. Sendo que nos outros lugares, em trabalhos que eu já tive, né, já trabalhei em escritório, em sindicato de autoescola, em escritório de cobrança de cartão de crédito. Esses outros lugares eram muito mais difíceis você era aceitada a partir do momento que você fosse um gay padrão, né? Como a gente coloca, um gay ali com roupinha, cabelinho de menino e tudo, era muito mais fácil. E eu acho que eu sou um corpo político. Eu sou um corpo político. E todo lugar que eu ocupo... Cara, pra mim é revolucionário andar de mão dada com meu namorado. Isso pra mim é revolucionário. Porque se até hoje existe gente olhando torto, é porque a luta não acabou. A luta não vai acabar tão cedo. Entendeu? A gente sonha com esse dia. Todo mundo sonha com esse dia. Toda a comunidade sonha. Mas ainda tem muita coisa para conquistar. E eu quero discordar um pouquinho de você. Quando você colocou que o país mudou um pouco do ano passado para cá, ele mudou muitíssimo pouco.
Assim, a única coisa que mudou foi a liderança, mas assim, uma grande massa desse país ainda é intolerante, ainda quer eu me referia só à liderança. Sim, não era, a situação, obviamente, né? Hoje nós temos um presidente, hoje nós temos um líder político. Né? Hoje em dia, um presidente viaja e não volta com histórias absurdas e fake news. Ele viaja e volta com acordos comerciais. Exato. Então, assim, a luta continua, a luta ainda é muito grande, porque a doença está espalhada. Total. A doença está se proliferando ainda. Né? A gente vê esses casos terríveis de violência de arma, né, que a gente está sofrendo no nosso país, e o medo constante que a gente também sente de isso vir aqui para nossa Fortaleza. Enfim. E quando eu me referi sobre uma mudança, é mais do olhar, né, de quem lidera. Né? Na prática, obviamente, 4 meses não se faz nada, né? Mas eu digo, quando você fala, agora tem um líder, né? O olhar desse líder para a comunidade LGBTQIAPN+, é de amor. É total. E assim, é diferente, né? Esse olhar, só o olhar. Porque né? ele tem... O Lula ele tem um olhar de abraçar a pluralidade do nosso país. Né? O que o outro tinha era, na verdade, uma necessidade de manter esses padrões, de manter esses níveis que muitas vezes são níveis vazios de superioridade. Somos todos seres humanos. Todos nós temos que ter o nosso lugar. Né? O nosso lugar de agir, de pensar e de existir mesmo. Né? Poxa, é muito... Eu falei anteriormente, eu sofri homofobia. É muito difícil você pegar um veículo de um aplicativo e você se sentir ameaçada. Você sentir que aquela pessoa ela é hostil. Ela pode ser violenta com você. Você não sabe, né? E você não sabe. Você só torce para chegar em casa. E antes isso ficava muito mais impune. Agora nós temos ministérios, nós temos, enfim, uma plétora de aparelhos governamentais que agora estão voltando a nos amparar. Era nesse sentido mesmo, né, que eu estava querendo me referir. Porque é óbvio que 4 meses não vai mudar. Quem é homofóbico, quem é preconceituoso, quem é racista, vai continuar sendo. Infelizmente. Tem que ser uma mudança muito maior de sociedade para que isso aconteça. Mas que bom, pelo menos agora a gente tem uma liderança que olha para as diferenças com beleza. Porque, na verdade, a diferença, eu acho que é a beleza do mundo. É a beleza do mundo. É a diferença. Imagina se todo mundo fosse igual. É o porquê do mundo ter sido construído, né? O mais maravilhoso é quando você entra no avião, por exemplo, aí tu sai no Japão. Você vê pessoas daquele jeitinho. Quando você sai e vai para a Indonésia, é um outro jeito. Quando você sai e você vai para a África, é um outro jeito. A diferença é linda. O que não pode mais é alguém querer dizer que é esse jeitinho aqui que todo mundo tem que ser. A sua subjetividade ela não pode ferir a minha liberdade. Exatamente. Se você acredita que homem tem que estar com mulher, se isso, se aquilo, cara, fique pra você. Segue o teu. Segue o seu. Vai ter meio mundo de gente pra te rebater em relação a isso. Mas segue o teu, fica com essas perspectivas pra você. Eu vou te dar um depoimento. A gente fez a turnê dos nordestinos na Islândia, Iceland, né? E Amsterdã. Eu fiquei encantado como não é uma questão. Não é uma questão. Sexualidade não é uma questão. Nem se fala sobre. E isso eu acho maravilhoso. Porque as pessoas... Mas é no sentido positivo. Porque na Rússia também nem se fala sobre. Mas já é negativo. Porque se você falar, você é preso na Rússia. Não é isso? Mas eu digo lá nem se fala... Porque não é uma questão. As pessoas simplesmente são. E tá tudo bem. Sacou? Eu lembro que eu fiz uma entrevista com o George Leite na Islândia. E ele falou pra mim, Léo, sabe quantas vezes aqui na Islândia questionaram a minha sexualidade? Nunca. E não é porque não se pode falar. É porque não se é uma questão. Vive a tua vida. A sua vida não... interfere a minha,
Se você é feliz, parabéns. Se você é feliz, parabéns. E esse até me arrepia, é um sonho pro mundo, né? Pro mundo inteiro. Porque a gente vê as grandes potências, né, que são hegemonicamente colocadas como modelo de civilização e tudo, mas que perpetuam esses erros, continuam elegendo políticos que entram em detrimento com todo tipo de direito humano, todo tipo de direito de existir. Exato, eu lembro que eu fiquei encantado com isso aí. Até no vlog que eu fiz eu falo, como eu estou impressionado que aqui não se é questão isso, como todo mundo pode ser feliz, andar de mão dada na rua, fazer o que quiser, e ninguém questiona. Eu acho isso maravilhoso e não sei se isso um dia vai acontecer no Brasil, né? A gente sonha, espera e a gente faz a nossa parte, né? Acho que a única coisa que pode ser feita, toda vez que você sobe no palco, você está fortalecendo. Eu fortaleço. Eu acho que um moleque, uma garota que me vê e que também se identifica, né, com essa não conformidade de gênero que basicamente eu me defino dessa forma. Não me defino, mas sim, que eu abraço, né, a não conformidade de gênero. É muito gratificante para mim, sei lá, ir no São Luís, ver um espetáculo e de repente uma mãezinha, eu tenho uma filha que é trans e ela te viu na TV e ela disse, eu vou deixar uma barba crescer que nem a Maquin. Sabe, eu tava tipo tava vendo Molière, né, estrelado pelo Matheus Nastergaile, e veio uma mãezinha e disse, olha, eu tenho uma filha que é trans, é a Raul, e ela quer deixar uma barba crescer porque te viu na TV, você a inspirou. Pô, cara, é o poder do espelho, né? Isso é muito bonito, porque eu não tinha ninguém pertinho de mim, assim, eu não tinha ninguém aqui da minha terra, sabe, com essa presença que é necessária. Eu acho que hoje a gente precisa mais ainda que as crianças tenham essas referências. Por isso que é importante ter uma série como Heartstopper, que fala tanto do romance LGBT de uma jovem, né, de uma forma tão aberta, né, e com os mesmos dilemas, com as coisas que a gente passa, mas que não tem com quem conversar, porque a vida de LGBT, assim, pelo menos na minha época, era muito sufocada. A gente tinha medo de se expor para o outro, a não ser que a gente se reconhecesse no outro. Muito importante ter uma Pequena Sereia Negra, por exemplo, que já não me tange, já não é meu lugar de fala, mas eu percebo essa importância, né? Então, assim, é de suma importância a referência para crianças. O espelho, né? Sim, o espelho. Por isso que eu falo, quando você está no palco, você está sendo espelho para várias pessoas que não tem com quem falar muitas vezes. No caso, a Raul tinha a mãe que está apoiando, né? Estava ali do lado. A minha filha, a Raul, estava do lado, mas às vezes não tem. Então, às vezes, a artista vira o espelho de uma pessoa que sofre em silêncio. Isso. Isso é muito poderoso, cara. Isso é muito poderoso. Não só o caso da Raul, que é um caso, claramente de uma pessoa trans que é aceita pela família, e não só aceita como extremamente acolhida, mas também de casos de... Tipo, eu tive um caso de uma menina que me mandou mensagem, olha, eu me posicionei dentro da minha casa, minha mãe me expulsou de casa, mas eu não me arrependo. Você me deu força para eu trabalhar, para eu correr atrás, e hoje eu estou morando sozinha. Estou indo, enfim, estou trabalhando. Ela até falou o trabalho, que ela ia começar a trabalhar com vendas e tudo. Olha aí. Nasceu como menino e hoje se designa como menina. Se não me engano, era Yara o nome dela. Lara, desculpa, Lara. Então, então são mensagens que me empoderam também. Demais. E muita responsabilidade. Me empoderam também. E, pô, que bom que a gente está vivendo essa época, que graças à internet, graças a programas até como esse, né, a gente pode estar tendo essas conversas e a criançada ter assim, a possibilidade de acreditar em si e perceber o orgulho de quem se é, independente de quem se é. Exato. E esse programa aqui, Maquin, realmente ele está aqui para isso também. O meu sonho é que aqui a gente consiga mostrar a maior quantidade de pessoas e da pluralidade de corpos, do jeito que as pessoas nascem. Foi o que você falou.
Ninguém vira nada. As pessoas nascem como elas são. Exatamente. Elas vão se descobrindo. É completamente diferente. E muitas vezes as pessoas acabam... Eu lembro que já conversei com outras pessoas, tipo, se descobrem depois por causa de opressão religiosa, opressão em casa, não se permitem, né? Então, assim, o que a gente puder ser espelho também, através de vocês, os artistas, as pessoas que sentam aqui, eu acho que eu estou contribuindo. Eu acho que a gente contribui ao debate. A gente contribui para fazer um mundo melhor. Sim. Tem que ser isso, entendeu? E quem não gosta vai deixar de seguir. E é maravilhoso também. Porque quem não está disposto a ver as pessoas como elas são, nos nordestinos pelo mundo não precisa ficar. Isso é democracia. É. Cada um tem o direito de ter o seu pensamento. Agora, contanto que não fira a sua subjetividade, não fira a liberdade de ninguém. Exatamente. Acho que isso é uma frase que eu gosto muito de falar. Muito bom. Não é o que eu acredito que vai necessariamente intervir na tua liberdade, né? Se colocar na frente da sua liberdade. O ser humano ele tem que ser livre. Tem. Agora, existe diferença entre liberdade de expressão e entre ódio. Totalmente. Total. Totalmente. Eu lembro do livro do João Baroni. João Baroni é o batera dos Paralamas de Sucesso. Né? E ele tem um livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Baroni, se estiver errado, me desculpe, mas eu vou citar esse iniciozinho, é porque eu li há muito tempo, mas eu lembro da ideia. Você falou de democracia, né? O pai do Baroni era militar. E o pai do Baroni foi para a Segunda Guerra Mundial. O pai do João Baroni lutou contra a Alemanha e a Itália na época. Acho que ele lutou na Itália. E beleza, voltou. Mas ele não falava muito com o Baroni sobre os detalhes da guerra, sobre como foi. E um dia estava o Baroni e o pai num bar, num restaurante, tal, e tinha um cara na frente falando alto que os brasileiros foram tirar férias na Itália, que eles não foram lutar. O brasileiro foi tirar férias, sei lá o que, lá. Aí o Baroni questionou o pai, né? Pai, e aí? Sei lá o que, lá. E o pai do Baroni falou o seguinte: filho, é o seguinte, tá vendo o que esse cara tá falando? Eu fui lutar para que ele tivesse o direito de falar o que ele tá falando. De falar o que ele tá falando. Pode não ser... Não é verdade. Mas ele tem o direito de falar isso aí. Porque é democracia. É democracia. Mal sabe ele que nós fomos lá lutar para que ele pudesse fazer isso. Ele estava ali no processo que permitiu que ele pudesse tecer essa crítica, né? Exatamente. Então, mesmo sendo falsa. Isso é que é saudável. Mas isso é democracia. Isso é que é saudável. Você só não isso pode é civilização. atropelar ninguém. Você não pode fazer mal a outra pessoa. Você não pode ter ódio contra outra pessoa. Né? Acho que é por aí. Eu acho que quando a gente nasce... Assim, a gente nasce LGBT, a gente já nasce assim, muito... É um estigma, né? É uma coisa assim que é muito envolta de ódio já. Automaticamente a gente sente ódio de quem olha pra gente de uma forma... Com uma lupa, né? Isso, com a análise, com essa coisa. Então, eu acho que perpetuar esse ódio não é nada inteligente. Muito pelo contrário, é detrimentoso, assim, faz mal. Só propaga o mal. E aqui isso não existe não, viu? Nordestinos pelo mundo é só amor, amigo. E quem não é de amor... Pode vazar. Com todo carinho democrático. Né? Tem algum outro podcast, algum outro canto que você vai ver algo que não é relacionado a amor, mas aqui é só amor. Né? Vamos adiante, com amor. Vamos adiante. Vamos falar rapidinho sobre o show que você fez agora na cidade de Fortaleza. Porque eu acho que é um ponto muito alto. Eu acho. Assim, olhando de fora, eu fui convidado pela Secretaria de Fortaleza, né? Fui Secretaria de Cultura. Secretaria de Cultura de Fortaleza. Fui convidado. Muito obrigado pelo convite. Podem convidar de novo. E ficamos muito bem lá, assistimos o show e eu assisti o seu show todinho. E eu fiquei impressionado, obviamente, pelo artista que você é. Impressionado. Eu já tinha visto no The Voice, mas eu nunca tinha visto aqui assim, ó. Vai lá, tô te vendo cantar. Agora tô te vendo aqui, hein? Tem maquiagem. O que tu fizer ali vai sair aqui. E eu achei impecável. A Débora, não, eu não tava maquiada, eu só lavei o rosto assim e foi. Não, e eu assim, rapaz, eu e a Débora falou, como canta? E eu falei, como canta? Uma extensão muito, muito alta, uma extensão média legal, você consegue cantar aqui também. Puta artista. Isso aí é inquestionável. Obrigado. Agora, como foi o convite para você?
tocar nesse show? Porque eu imagino que é um palco muito desejado. O artista queria encerrar a noite, nada mais, nada menos do que uma lenda viva, Djavan. Porque pra mim, simplesmente um dos grandes. Pra mim, Maquin, Djavan, eu não considero música... Eu não diferencio James Brown, eu não diferencio essa galera da gente, não. Pra mim é música, tá? Música. Ele, pra mim, é um faixa preta entre todos os artistas do mundo. Não, das artistas que construiu a MPB, né? Acabou. Um gênio. E você foi a escolhida pra estar dividindo esse palco. Como aconteceu isso? Como você se sentiu? Eu fiquei sem acreditar. No começo eu fiquei sem acreditar. Cara, Djavan, vou abrir pro Djavan. Como é que pode, assim? Né? Até pouco tempo eu tava cantando em barzinho, tava no meu corre, sobrevivendo, e agora, no começo do ano, eu abri pra Ludmilla, né? No Férias na API, já foi assim, uma experiência fantástica. Também é uma dessas artistas emergentes que eu acho que tá fazendo um trabalho fantástico e que vai ser uma artista duradoura, assim. Sim. Ela representa culturalmente assim, o nosso país. Faz muito bem feito. E aí, saber que abrir para Djavan, eu fiquei sem acreditar. Não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aí, o que está acontecendo? Não, você vai abrir para Djavan. E você vai aceitar, produtora, né? E você vai aceitar, você vai arrasar. É a Brena? É a Gabi. Gabi? É a Gabriela Parente. E aí, não, você vai lá, amiga, você vai arrasar, você vai dar seu nome. Pense ali que é uma oportunidade única e você... Vai carimbar. Você vai carimbar, você vai entregar tudo. E assim eu fiz. Foi um convite que surgiu de uma forma bem inesperada. Foi muito em cima. Assim, eu fiquei muito nervosa, porque, para você anteceder o Djavan, você tem que escolher um repertório muito bom e tal. Então eu tentei comportar todo mundo. Eu tentei, assim, atender a galera que estava ali, que me viu no The Voice, que me viu cantando música internacional, mas eu queria principalmente fazer música nacional e, sobretudo, música regional. Sim. Então eu coloquei ali muita música regional, muita MPB, música cearense, encerro o show como Nossos Pais. Para prender a galera, você prendeu o público com o repertório, né? E a gente recebeu uma proposta de fazer acústico, né? E já era uma coisa assim que... cara, acústico fica ainda mais, os olhos ficam ainda mais em mim. Foi o que eu falei, a maquiagem zero ali, né? Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa muito tímida, sou uma pessoa que sou muito reservada. Mas no palco solta, né? É porque no palco eu sinto que eu não canto só. Eu sinto que eu vou com muitas mulheres, assim, comigo. Minhas antepassadas, as mulheres trans, as pessoas trans que vieram antes de mim, que já se foram. Eu tenho muito essa crença, assim, de guias espirituais. Acredito. Então, nesse momento, eu senti muita presença forte delas, né? Assim, de um divino, sagrado feminino ali muito próximo de mim. E, como eu te falei antes, eu não posso entrar despreparada, mas eu também não posso entrar pilhada no palco, achando que eu preciso estar preocupado com cada centímetro do que eu vou fazer. Porque isso também torna a coisa muito mecânica. Trava, né? Trava. E não fica legal. As pessoas não querem. As pessoas querem ver vulnerabilidade. As pessoas querem ver... a jornada, né? A jornada. As pessoas querem ver sangue. As pessoas querem ver sangue. Então, eu acho que é isso que eu entrego. Eu me dou por inteira quando eu tô lá. Mas foi lindo, cara. Ó, eu posso te dizer... E a Deb, a Deb adora a Lineker. Adora. Ela que me apresentou a Lineker. Ela falou, escuta isso aqui. Procure saber, como diz o Gil, né? Aí escuta isso aqui. Aí eu escutei, caramba, é muito bom, tal. Aí ela ficou apaixonada por você. Pena que ela não está aqui hoje, mas ela ficou apaixonada. Hoje eu estava fazendo a pesquisa, né? Com a Bea, estava olhando, ela do lado trabalhando, ela... Estava vendo seus vídeos, tudo e tal. Ela ficou apaixonada. E uma coisa eu garanto. O show voz e violão ali funcionou também.
Se você quiser fazer temporada voz e violão, né? Porque hoje em dia tem muito isso, né? Os artistas vão voz e violão até para ser uma turnê mais econômica. Tem né? muito. Isso é uma imposição do mercado. Total. O mercado está fazendo isso com a gente. Que é uma pena também, porque é legal. Em todos os setores, assim. É incrível isso. Pro músico, né, que acompanha os artistas, é péssimo isso, né? É péssimo porque, assim, nos coloca numa situação onde a gente vai ter que dizer, cara, você vai deixar de ganhar essa grana. E de simplificar também o seu show. Porque você tem uma estética. Eu tenho uma estética muito particular que eu gosto de seguir. Eu tenho uma confluência de gêneros que me influenciam, Sim. sabe? E com o formato banda, eu acho que é muito... Eu tenho muitas chaves ali que eu posso acessar. Outras coisas que você pode fazer no palco, Mas né? fazendo com voz e guitarra acústica, que foi o caso, com o Felipe Facol. Beijo, meu Arrebentou, amigo. Viu? Foi uma experiência novíssima para mim. Foi a primeira vez que eu fiz isso, diga-se de passagem. Mas eu tentei ficar o mais serena possível. Eu acompanhei o processo, a gente montou o repertório juntos e escolhemos o repertório. E foi um negócio assim, tem gente que não simplesmente paga músico e tal. Não. Eu tenho amigos, eu tenho família assim na música. Eles me acompanham e a gente troca confidências, a gente se ajuda, a gente se apoia mesmo, assim. Incrível. Você conheceu o Djavan? Eu não cheguei a conhecer ele porque ele foi muito rápido pro carro. Ele saiu do palco e já enrolaram toalhinha nele, ele já foi ali em direção ao carro. Nem perto dos camarins ele passou. Eu fiquei ali atrás na esperança também, que tava rolando talvez conhecer. Mas que disposição, né? Aquele show dele. Ele tem 70 Ele tem uns 75 anos, eu acho. Joga no Google. Joga no Google. Vê aí, Bela, por favor, a idade do Djavan. Eu sei que o cara é... Eu só fiquei frustrado que ele não tocou a minha música favorita. 2. Qual? Te adoro em tudo, tudo. Qual é essa música? Te adoro em tudo, né? Te amar sem limites. Aí, é isso aí, tá vendo? Amor puro. Deixa quem canta. Viver uma grande história. Nossa, a música é linda. Nossa, que fez essa. Um dia frio. Bom lugar pra ler. Nossa Senhora. 7-4? 7-4, Djavan. 74. E garotão, meu amigo. Pulando, pinotando no palco. Garotão, tirando onda. Figurinão massa também, achei massa. E a voz impecável. A voz de CD. Ele é muito sinistro, mas não rolou essas 2 músicas. Djavan vai ficar me devendo essas 2 músicas. Eu acho que é porque ele tá na turnê nova, né? Do mas é natural, né? Ele quer meter uma música dele ali. Uma música nova, um trampo novo. A gente é que é egoísta e que quer ficar ouvindo os clássicos, né? Mas o Djavan, se quiser, ele faz 4 horas de hit, né? Total. Ele vai, uma atrás da outra ali. Só do Luz, né? Lulu, Daquele álbum Luz, eu acho que ele faz quase todas. Uma boa. Seguinte. A gente está chegando no momento... 1h26. Foi bom? A gente está chegando no momento que é o seguinte. Eu faço um bate-bola. Eu falo um nome, eu falo uma coisa que vem na minha cabeça e você fala o que você sente. Pode ser? Agora. Então vamos lá. A Pabllo. A Pabllo, ela abriu muitas portas. Ela é uma artista múltipla. Sem ela, a cena musical brasileira seria muito diferente e muito mais sem vida, sem cor. Perfeito. A Lineker. A Lineker é uma poeta. É muito chato fazer comparações, mas ela é de uma grandeza de Maria Bethânia e de Vinícius de Moraes dentro de um corpo trans. Perfeito. Faz total sentido. Para mim, ela é um dos grandes gênios da atualidade. E é uma artista universal. Ganhou Grammy. Ganhou Grammy. Primeira mulher trans a ganhar um Grammy latino. Isso é história, meus amigos. É muita representatividade. Isso. É aquilo que a gente falou do espelho. Quantas pessoas estão olhando para ela agora e falando, ela conseguiu, não conseguiu, eu também consigo. Isso tem muito valor. Né? E a gente sonha que fique cada vez mais rotineiro isso acontecendo, né? Lineker. Adoro. Tá. Tem mais nome aqui, não acabou não. Rita Lee.
Rita Lee é a santa padroeira de todo maluco, de todo desregrado da sociedade, todo mundo que anda fora dessa linha, né? Perfeito. Ela é uma referência para todo mundo, é uma das maiores referências da minha vida. Beleza. O palco. O palco é um santuário para mim, é um templo, é um lugar solene, sagrado, que eu tenho muito respeito. Acho que é de tudo na minha vida, é um dos lugares que eu tenho mais respeito. Para mim é uma autoridade muito maior do que qualquer político, do que qualquer líder religioso. Família. Família é tudo. Tudo. E a família que você nasce é a família que você escolhe. Eu tenho as duas, assim, muito belas, assim, muito presentes na minha vida. Eu amo meus pais, assim, é um elo que ele não pode se romper. Se ele se romper, eu deixo de ser um ser humano. Apesar de tudo que a gente já passou de relações. Mas isso não pode cessar, não pode acabar. E o meu marido, meu esposo, hoje a gente faz 3 anos de Eu ia falar agora, o relacionamento. próximo é o seu marido. Giovanni. Como é que você define o seu marido? Araújo. Giovanni, ele é uma pessoa livre, ele é alguém que tem uma criança ali no brilho do olhar, e essa criança sempre está presente, me lembra que eu tenho que cultivar a minha, e levar a vida com leveza, e me regozijar nos momentos mais simples, sabe? É o grande amor da minha vida, e é um homem que me ensinou tantas coisas e ainda me ensina muito, e a gente caminha junto, assim, para... 3 anos? 3 anos. Hoje? 3 anos hoje, a gente. Parabéns, olha aí. Giovanni? Giovanni. Parabéns, Giovanni. É isso aí, não tem nada melhor do que casar. E o amor é lindo. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar com a minha mulher. Porque é muito mais fácil você andar nesse mundo turbulento de mãos dadas. Concordo. E assim, e sabendo quem tá do seu lado, e sabendo que é uma pessoa que vai pegar aquele pedaço mais tosco de você, aqueles cacos, quando você tá só os cacos. Junta, né? E junta. E aqui, vamos ver, vamos resolver. Aqui vai ter uma... Aquela pessoa Vai que ter um ama caminho. até aquela pereba que tu tem, né? É isso. Aquele dedo torto, É que isso. ela ama até isso, velho. Não tem como. É isso. Tem E outro até jeito. uma forma de resistência, né? Porque um dos estigmas que colocam na gente enquanto LGBT é que nós não conseguimos ter um relacionamento. Né? E hoje é tão massa você ver assim no Instagram páginas dedicadas a pais, né? Ou mães que têm ali a sua família toda estruturadinha com seus filhos ou filhas ou filhas. É lindo, né? É muito lindo isso que está acontecendo. Você só pode levar 2 músicas para uma ilha deserta. Você só pode escutar 2 canções pro resto da sua vida no repeat. Isso é muito sério. Quais são essas 2 músicas? Eu já sei quais são as 2. De cara? Em segundo lugar, Ovelha Negra, da Rita Lee. É uma música que conta totalmente a minha história e me faz ter assim, flashbacks positivos e negativos, que é necessário para a construção, acho que, de qualquer pessoa. E The Greatest Love of All, composição da Linda Creed e arranjo do Michael Messer. Já foi interpretado pelo George Benson, mas a versão mais conhecida é a da Whitney Houston. Porque a letra todinha, ela é assim, é um mantra para mim. Eu acredito que as crianças são o futuro. Ensine-as bem e as guiem pelo caminho, né? Mostra a elas o amor, né? A beleza que existe dentro de você. Então essas 2 músicas são 2 músicas assim, são polaridades assim que eu volta e meia eu me vejo assim, me elocubrando e me analisando através delas. Perfeito. Você é uma intérprete. Se você pudesse fazer um EP com 4 canções e você pudesse escolher 4 compositores diferentes para compor cada uma música para você. Caetano. Caê. Caetano, Gil, sem dúvida. Bahia aí em peso. Se nós tivéssemos nosso Belchior, eu tenho certeza que eu ia ter um grande orgulho em fazer qualquer coisa, qualquer composição dele. E um quarto nome...
Um quarto nome. Eu acho que da Lineker. Eu acho que da Uma própria canção. Lineker. Sim, uma canção dela. Até porque eu, de fato, acho assim, a caneta dela uma das mais assim, inspiradoras. Assim, pela forma colossal que ela fala de temas tão cotidianos e considerados tão banais. E da forma que ela fala sobre o amor. Sim. Que é a forma... Eu me identifico muito, né? De uma forma que eu me identifico muito. E dos outros que eu falo realmente num lugar de serem grandes poetas. De todos os tempos, né? De todos os tempos. Caetano, Show. Gil e Belchior. Sim, de todos os tempos. Perfeito. Fizemos o nosso bate-bola. Agora é o seguinte. Se você já assistiu até o final algum programa nosso, você sabe que você tem que indicar. Ainda tem uma pergunta final. Mas a gente sempre pede para que o círculo do bem continue. Ou seja, você veio aqui, você já foi indicada por dezenas de pessoas, na caixinha de perguntas por um monte de gente. Mas eu quero que você indique 5 nomes para participar do programa. 5 nomes? Que vier na sua cabeça. 5 pessoas. E pode ser de qualquer área de atuação. Não precisa necessariamente ser cantor, nada. 5 pessoas que você fala, cara, Léo, vai nessas 5 aqui que tu vai ter 5 boas histórias para contar. Nordestinos pelo mundo. Olha, eu acho que de imediato acho que já foi uma pessoa que foi indicada, que é a Mumutante, né? A Muriel Cruz, que é uma artista trans muito forte da nossa cena. Eu acho que ela tem muita coisa para dizer. Ela tem muitas feridas para cutucar. E acho que é importantíssimo que seja dado voz a ela para fazer isso. Nossa. A Naira Costa, Sem controlar. que é uma amiga, uma pessoa que eu tenho um apreço tremendo, assim. É uma pessoa que eu amo, de verdade. E que admiro como artista. Também, assim, um combo... Sim. Fabuloso. Também E ela foi tem depois. histórias incríveis também. Acho que foi uma das Acho que primeiras. foi a primeira, né? Foi uma das Antes do primeiras. Marcos, Juntos com o Marquinhos, eles fizeram juntos. Foi no mesmo ano? Se eu não me engano, foi no mesmo ano. E ela tem muita história massa pra contar. E também tem as vivências. Porque, assim, eu acho que eu, como artista, preciso indicar pessoas que vão tecer os mesmos comentários que eu teci aqui. Né? E mais 3 pessoas que você falou, né? Mais 2? Não, temos 2, faltam. Temos 2, faltam 3 pessoas, né? Eu indicaria também a Di Ferreira, que é uma artista que eu admiro muito, muito mesmo. E que também está nessa parte do teatro, ela está na produção cultural aqui da cidade. E eu acho que ela tem muito a acrescentar hoje em dia na nossa cena. Ela está no teatro? Ela começa hoje com o Festival Caetanas, com a peça Caetanas, né, com uma peça autoral, mas que tem muito no enredo as músicas de Caetano Veloso, né? O roteiro é construído nesse sentido. Agora, mudando um pouquinho, eu indicaria o Dimitri Gadelha, que é um grande amigo meu, e ele é uma grande força aqui do RPG, que já é um rolê assim, um rolê totalmente diferente. E ele pode falar muito sobre a cultura, né, do RPG aqui, né, a cena, a resistência do RPG aqui em Fortaleza, principalmente. Legal. E essa última pessoa que eu vou indicar eu acho assim um musicista fantástico, assim, um cara que admiro muito. Eu sei que você vai falar. Acho que eu sei quem você vai falar, mas fala. Eu tô falando até por ignorância, mas não sei se ele já veio pra cá. Mas o Claudinho Mendes. Claudinho Mendes, não que veio é um ainda produtor aqui da nossa cidade, é um cara que... Conheço demais. Acho que ele tem uma visão, assim, muito experiente da cena local e como ela veio se transformando também através dos anos. E é uma pessoa que eu tenho um carinho tremendo. Já trabalhei com ele. Já trabalhei com ele algumas vezes, mas para além disso a gente tem uma relação de amizade. É uma pessoa que eu acho que também tem muito para falar, muito para falar. O bicho é rodado aqui na cidade de Fortaleza, viu? Já tocou muito com muita gente, produziu muita gente, né?
Cláudio Mendes. Já fotografei, já filmei, a gente já se conhece há muito tempo. Claudinho é foda. A gente se encontrou recentemente, foi no Hard Rock. Hard Rock Café. Gente boa. 5, fechou? Fechou. Ok, mas tem 2 coisas que você precisa fazer. Uma, qual é o maior sonho da sua vida? Meu maior sonho já está acontecendo, que é cantar. Não importa aonde, não importa de que forma, mas eu preciso, é uma necessidade minha, né? Mas eu acho que esse meu sonho de cantar, ele pode me levar para outros lugares. E eu tô aberta para o que vai acontecer. Eu acho que os prêmios, eles são muito importantes, mas não pode ser a coisa mais importante. Sim. Né? Então eu vivo hoje meu sonho. Hoje eu vivo esse sonho integralmente e sem medo, e sem assim nenhuma instabilidade. Tem as instabilidades, né? A gente sabe. Nós vivemos ainda um processo de recuperação, de uma profunda desvalorização da nossa cultura. Sim. E que nós ainda estamos nos recobrando, né? Mas eu vivo esse sonho e eu tô aberta para tudo que ele vier. Tudo que vier. Tudo que ele me proporcionar. Tem música nova, EP, disco chegando? Tem singles aí a vir. A caminho? A caminho. Eu tô com 2 singles, tô terminando de fazer, de produzir. Pra gravar? Pra gravar. Tem produtor já? Eu tenho o Felipe Facol, que tocou comigo, inclusive. Ele é o produtor do single? Ele tá produzindo o single comigo, juntamente com o Aleph Castro, que toca o teclado também nas minhas formações de banda. Que são 2 meninos assim que têm uma cabeça muito voltada para o moderno, são muito experimentais. Eles gostam assim de música ousada, sabe? Perfeito. Recado para a comunidade nordestina. A câmera está aberta para você mandar um recado para a nossa comunidade, que só cresce, maravilhosa, linda, de pessoas lindas. Valorizem os seus artistas. Vocês não sabem o quanto eles são necessários. Vão aos shows, comentem nos stories, nas postagens, façam o que vocês quiserem. E isso não se engloba só em quem não é artista. Quem é artista também tem que apoiar o outro. Artista apoia artista. E se você for de Fortaleza, apoie o seu conterrâneo. Né? Independente, assim, encontre um artista que você curta e vá prestigiar ele, vá curtir um espetáculo dele, vá dar visualizações no Spotify, no YouTube. Isso tudo agrega. Eu acho que é isso mesmo. Recado dado. E é isso. Eu conversei com quem? Com a Maquin. Foi maravilhoso. Olha, eu amei. Cara, você querido, gostou? Eu amei. Foi bom? Tô felicíssima. Gente, por favor, sigam as redes sociais. Vai estar tudo na descrição. Acompanhe o trabalho dela, que é maravilhoso. E eu estou falando aqui que agora está começando um novo ciclo. Esse episódio aqui começa um novo ciclo. É o número 1 de novo. A gente fez 100, agora é 1 de novo. 101, rumo aos 200, viu? Muito obrigado a todo mundo que nos apoiou, todo mundo que divulga o nosso trabalho, todo mundo que nos ajuda no Apoia-se, todo mundo que patrocina esse programa. Eu amo vocês, é nóis, e a gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo. Sobe a trilha aí, vai lá.